encarnados! Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Bonfim e sejam muito bem-vindos ao Espiritismo em mais de 5 minutos. Hoje estamos aqui no nosso novo quadro, Aprendendo com Espiritismo. É o nosso quadro voltado para os estudos, seja das obras básicas, seja ainda de outras obras da doutrina espírita que foram escolhidas para tratarmos no decorrer de um determinado período através de um estudo aprofundado desse livro, dessa obra. Como vocês podem ver aqui, o nosso livro de estudo é o livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco Espírita. Então, como vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para você não perder nada desse nosso estudo. Você vai poder acompanhar na nossa playlist que a gente sempre vai deixar aqui disponível para que vocês assistam e acompanhem cada uma das aulas, das atividades que nós fizermos aqui também no nosso canal do YouTube. Lembrando, pessoal, que esse estudo da obra A Gênese é uma parceria a convite do Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador, na Bahia, ok? Então, fiquem agora com o nosso estudo de hoje. Enfim, muito boa noite para quem está presente. Mais uma quinta-feira de estudos, dando continuidade. É bom a gente colocar, né, o comentário ao estudo do livro A Gênese. Há 15 dias atrás, Eduardo falou do primeiro capítulo. Boa noite. A gente discutiu algumas coisas, não falou sobre todas as questões, né? Afinal, eram 92 pontos, Dudu? Acho que são, né, 92 questões da parte do primeiro capítulo, mas enfim, vamos dar continuidade. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só falar. Deus abençoe você também, Dene, a todos nós. E eu me atrapalhei aqui, eu não coloquei o comentário, depois eu comento, depois eu coloco fixo, mas vamos fazer a abertura do... Você cortou o cabelo de novo, foi, Dudu? Não, só Tá diferente. lavei. Ah, tá bom. Né? Fica legal quando o cabelo tá lavado. Eu também lavei o meu. Mas enfim. Vamos todos elevar nossos pensamentos ao alto e pedir inspiração e luz, tanto para nós quanto para o professor. Que Deus nos abençoe. Dudu, a palavra é com você, enquanto eu fixo aqui o comentário, porque me atrapalhei tudo. Beijo. Beijo, Mani. Gente, muito boa noite a todos e a todas. Você me ouve bem, Mani? Escuto muito bem. Perfeito. Bem, estamos dando continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado, Cris. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de o livro A Gênese, aqui que vocês estão vendo espelhado. Mas isso vai ser corrigido em breve. No nosso próximo estudo já vai ficar tudo normalzinho, porque eu estou usando a câmera frontal. Mas hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dessa obra que é maravilhosa, que a gente sempre mostra aqui para vocês, que é essa obra, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Essa obra que é a quinta obra do Pentateuco, e nós estamos fazendo esse estudo de mais uma obra. Para quem não sabe, a gente já tem outros 2 vídeos aqui no Instagram, no @Flor do Canteiro, tá tudo lá no feed, bonitinho. Vocês podem assistir toda a sequência dos nossos estudos, como também podem ver outros estudos e outras palestras que estão sendo desenvolvidas no modo virtual aqui pelo Cefloc. Isso tudo aqui no Instagram. E lá no canal do YouTube que eu criei, o Espiritismo em mais de 5 minutos, a gente também colocou, não sei se Mani já teve oportunidade de ver esse vídeo lá no YouTube,
que foi o nosso primeiro episódio aqui do estudo, que foi a introdução dessa obra, a parte inicial do livro, trazendo toda a construção até desde as primeiras obras do Pentateuco espírita até chegar à Gênese e fazendo a introdução do que Kardec nos apresenta. Lembrando que o estudo sempre passa aqui ao vivo, fica disponível aqui primeiro e entra no YouTube depois. Ou seja, a gente está com o primeiro episódio e na próxima quinta-feira entra o segundo episódio lá no YouTube, no @espiritismo.5min, que é o perfil aqui do Instagram, e o Espiritismo em mais de 5 minutos. Dados todos os avisos e já explicando tudo para vocês, vamos aos nossos estudos. Não se esqueçam, inclusive, aquelas pessoas que seguem o Espiritismo em mais de 5 minutos, para já começar a seguir o Flor do Canteiro, e a gente convida também a vocês do @Flor do Canteiro para começarem a seguir o nosso canal. Então, vamos ao vídeo, vamos ao nosso estudo, que hoje o tema é maravilhoso e um tema desafiador, inclusive, para ser falado, pois é algo que não conseguimos pegar, é algo que não vemos de forma materializada. Será que não vemos mesmo? Ou ainda algo que está muito distante do nosso alcance ou de cada um de nós? E essa talvez seja a maior pergunta de todas. O nosso tema de hoje é o capítulo 2 da primeira parte desta obra, a primeira parte que fala da Gênese, da origem, do princípio. E o capítulo 2 vai tratar especificamente de uma expressão que muitos de nós ouvem falar, conhecem, buscam, tentam entender. Essa expressão é Deus. E para falar de Deus, é algo, ao mesmo tempo, muito fácil, só que, ao mesmo tempo, muito difícil. Por quê? Porque nós precisamos relembrar princípios que são trazidos lá em O Livro dos Espíritos. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec faz perguntando à espiritualidade amiga: que é Deus? Ao tempo em que os espíritos vão responder que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas isso tudo tornaria-se muito vago, muito amplo. E então, neste livro, A Gênese, Kardec vai começar a fazer um detalhamento sobre Deus, subdividindo em 3 partes. A primeira delas é a existência divina, ou seja, a comprovação, a prova da existência de Deus. A segunda é a natureza divina. Quais são essas características de Deus? Que características são essas? Qual a sua natureza? Qual o seu princípio? Qual a sua essência? E a terceira, e não menos importante, a providência. Então vamos a elas. A primeira, que é a existência divina, Kardec vai iniciar dentro dessa obra, tomando como princípio aquela primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é o que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tomando como base essa informação, essa afirmação dos espíritos, lembrando que Kardec só tornava a pergunta como verdadeira em O Livro dos Espíritos a partir do momento em que ele tinha universalidade da comunicação, ou seja, que vários espíritos responderam a mesma pergunta com o mesmo sentido e significado. Então, essa pergunta é essa resposta trazida
pelos espíritos, é uma afirmação que vai se basear em absolutamente tudo. Mas o que é tudo, Eduardo? Tudo. Tudo é tudo. Nós, nossa criação, nosso princípio, desde uma simples molécula, um micro-organismo, até seres mais complexos organicamente, como nós, seres humanos, ou ainda o próprio mundo espiritual e a sua grande amplitude, a sua grande ampliação. Então, nós precisamos tomar como base que Deus existe porque não temos a condição específica de trazer uma explicação sobre a sua origem, como é que surgiu Deus, porque nossa limitação moral, evolutiva e espiritual nos traz essa ansiedade de entender que, ao mesmo tempo em que fomos criados, alguém também deve ter criado Deus. Porque nossa mente nos limita a resumir a Deus como algo melhorado do que nós somos. E não nós sermos algo um pouco pior daquilo que representa Deus, que representa a divindade. Ou seja, tomando como verdade que a existência de Deus ela é um fato, precisamos entender cada vez mais que a sua origem estará associada diretamente a tentarmos entender primeiro quem somos. Vejam como é complexo isso tudo. Como é que nós queremos entender a origem de Deus se não conseguimos entender nem como lidar com as nossas próprias imperfeições, com as nossas próprias limitações morais e espirituais? Respondam para mim, vocês conseguem? Talvez alguns consigam, outros não. Mas estamos trazendo aqui uma outra referência, que é a referência da reforma íntima, da transformação moral. Temos dificuldade em compreender quando o outro nos magoa, quando o outro nos fere, quando fere não fisicamente necessariamente, mas sim dentro dos nossos próprios sentimentos, emoções, valores, conceitos. Quando nos sentimos agredidos de alguma forma, não conseguimos nem mesmo entender esse processo de perdoar o outro, de não guardar rancor, de não nutrir em nós a raiva, a mágoa, e ainda assim queremos assimilar, trazer similaridade, tornar como igual Deus, trazendo aquela figura de um homem velho, branco, de barba branca, cabelo branco, com vestes brancas e claras. Um embranquecimento numa visão, num conceito da sociedade, um conceito machista, em que a gente cria um estereótipo divino de homem, com fortaleza, com força, pois isso está associado diretamente a reforços mentais constantes que vivenciamos na sociedade. Estamos, sim, comentando, não abrindo o leque, não expandindo o diálogo, sobre um machismo estrutural relacionado a Deus, a figura divina. Mânia, você queria falar? Não, o meu dedinho foi que era isso aí que você estava falando, de reforma íntima, de humildade, de reconhecimento, só estava apontando para o que você estava falando. Isso. Concordando. E aí nós precisamos entender que o conceito de Deus é muito mais amplo e está muito mais além. Não temos como trazer a figura divina, trazer Deus como figura
e essência. Mas isso não seria devido ao discurso que o homem é imagem e semelhança de Deus? Isso é um conceito implantado na sociedade, e aí é uma discussão muito mais ampla que a gente não vai adentrar aqui hoje. Neste momento. Mas o fato de buscarmos de forma constante, enquanto sociedade, a figura de Deus como alguém humano, já nos coloca numa condição de completamente limitados para o entendimento de que é Deus. Então vejam, tudo isso que a gente está falando aqui, todos esses conceitos que a gente está trazendo, é para que a gente comece a expandir a nossa visão, porque muitos céticos vão dizer, mas Deus não existe? Não existe esse ser, essa figura que tenha o poder sobre todas as coisas, que tenha o comando sobre tudo e que controle a tudo e a todos. De fato, como essa figura de poder impositivo não existe. Existe Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é homem ou é mulher, Eduardo? Nenhum dos dois. Deus é Deus, está além. Então, Eduardo, Deus castiga os seus filhos ou não castiga? Aí a gente vai adentrar mais a fundo quando a gente tratar da natureza divina. Então vejam vocês, estamos aqui trazendo, exato, Cíntia, que Deus é tudo. Deus é o princípio, é o fim, é o meio, é tudo. Deus está em tudo, absolutamente tudo. Vamos a um outro conceito importante, o conceito do fluido cósmico universal. Mas, Eduardo, que conceito é esse que você quer trazer para a gente? Dudu, peraí, rapidinho, antes de você ir para o segundo conceito, só senti a necessidade de falar um pouco sobre essa questão de por que Deus essência de todas as coisas, criação e enfim, mas pegando no gancho da fala de Cíntia, né? Se a gente cresceu ouvindo que somos a imagem e semelhança, e você disse que isso é uma coisa que foi dita para nós como algo cultural, religioso, mas que está na nossa história. A chave é justamente nessa, está na história. Quem faz a história são os homens, e os homens a escrevem de acordo com o que eles veem. E vamos lembrar que a Bíblia foi escrita após a passagem de Jesus. Então, pela interpretação dos homens que o acompanhou ou que escutou o que aconteceu. Tudo baseado na história. E foi também construída toda a questão da religião e do cristianismo de forma a moldar a sociedade da época e que foi se transformando na cultura. Então, quando... acho que eu perdi aqui uma das mensagens de Cíntia, que ela falou que tudo foi dito de uma forma para parecer crível, para que seja mais fácil para a gente entender. Sim, a gente, infelizmente, não tem a capacidade de assimilar somente como a inteligência que nos criou. A gente precisa aproximar com alguma coisa da nossa realidade para ficar mais fácil de entender. Então, não é que tudo que se a gente viveu até agora esteja errado ou seja uma mentira que a gente vai transformar. Não, tudo foi necessário. É uma construção de conhecimento. Vamos lembrar que estamos na terceira revelação. Então, cada um foi um degrau de conhecimento para a gente chegar até aqui. Tem aqueles que conseguem compreender com mais facilidade. Tem outros que não. Eu espero que nós possamos compreender com uma facilidade maior. Não é à toa que a gente está num grupo de estudos para discutir sobre isso. E a gente vai para o segundo ponto. Beijo. Não vou ficar Exatamente, Mani. E é importante que nós nos lembremos de cada um dos conceitos que são trazidos. Eles são importantes para que a gente consiga contextualizar.
A gente vai chegar, Dani, como você colocou, nesse parâmetro de definir Deus como perfeito. Mas precisamos entender a linha de raciocínio até que cheguemos nesse ponto da perfeição divina. Por isso é que vamos trazer mais este conceito para vocês no estudo. O conceito do fluido cósmico universal. Eduardo, que raios é isso? Raios, porque aqui em Belo Horizonte está chovendo muito, raios, trovões e relâmpagos. Então eu fiz essa associação, tá? O que raios quer dizer isso? Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é a energia que a tudo molda, cria, define e contextualiza. Todas essas energias, essa grande energia, esse fluido cósmico universal, ele é moldado, formado por moléculas, elementos inclusive que nem conhecemos ainda e nem entendemos, mas que auxiliam na formação de absolutamente tudo o que temos, o que vemos, o que sentimos, o que conseguimos tocar e pegar de material. Como uma simples folha de papel, é um fluido cósmico universal, como um óculos, é um fluido cósmico universal, como um celular que vocês estão agora usando para nos assistir, para interagir com a gente. Tudo isso é fluido cósmico universal, trabalhado, modelado, moldado. E qual é a origem e o princípio de tudo isso? Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E com o passar do tempo, a nossa sociedade, como um todo, desde as primeiras civilizações, começaram a trazer conceitos de que Deus era tudo aquilo que não era possível ser explicado. Ou seja, quando chovia, isso é o Deus da chuva. Quando tinha um raio, esse é o Deus da chuva, o Deus dos raios. Quando vinha o sol, é o Deus do sol. Quando vinha o fogo, é o Deus do fogo. E todos esses conceitos, eles foram se aprimorando ao tempo em que as pessoas começaram a entender como cada uma daquelas situações se formavam. E elas passaram a definir não como Deus sendo aquele elemento, mas sim o Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, vejam que o conceito de Deus, ele vai se ampliando independente do conceito religioso, doutrinário, filosófico, científico. Afinal, o espiritismo é uma ciência, filosofia e religião no sentido do religar e do ligar-se com Deus novamente. É um tríplice aspecto, uma doutrina fundamentada num tríplice aspecto. Então, se nós temos Deus com todas essas conceituações e trazemos a ideia do fluido cósmico universal, sabemos inclusive que a nossa própria constituição física, e digo mais, perispirítica, ou seja, o perispírito, que é a roupa do espírito, também é formado pelo fluido cósmico universal. O mundo espiritual, Eduardo, também é formado pelo fluido cósmico universal. O planeta Terra, a Lua, o Sol, o universo também é formado pelo fluido cósmico universal, moldado, trabalhado e modelado para que atenda às necessidades e às demandas para o desenvolvimento, o progresso dos espíritos em diversos níveis evolutivos, para que eles possam galgar nova evolução e voltar ao princípio de tudo, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós estamos trazendo esse conceito do fluido cósmico universal por um parâmetro bem simples. Temos a divisão em reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal
E podemos ainda trazer o reino hominal e angelical. 5 reinos. O reino mineral é formado pelas pedras, minérios, e tudo isso ali é um composto, um conjunto do fluido cósmico universal condensado e modelado para se apresentar daquela forma. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento, aquele fluido ele vai passando por burilamentos, ou seja, por aprimoramentos, até que chega ao ponto de entrar no novo reino, aquele mesmo fluido cósmico universal. Entrar no novo reino, o reino vegetal, o reino das plantas, das flores, dos frutos, das árvores. E esse processo desse fluido cósmico universal vai passando por um outro burilamento, ao tempo em que ele vai começando a ganhar uma particularidade, uma certa individualidade, e chega ao reino animal. Vai ganhando forma, vai ganhando molde, passando a desenvolver e adquirindo características de individualidade. Ou seja, a partir de um determinado momento em que aquele fluido cósmico tiver atingido um nível tal de desenvolvimento, ele passa a ter a característica de ser espírito. E é por isso que é importante dizer a vocês que os animais não possuem espírito, mas sim o fluido cósmico universal num nível mais burilado do que os minerais e do que os vegetais, começando ali a ganhar as suas individualidades e particularidades, mas ainda não podendo ser chamado de espírito. Na sequência, ganhando essa característica de espírito ainda em estado primitivo, torna-se esse espírito entrando no reino hominal, no reino material da carne, enquanto humanidade e constituição das diversas que conhecemos. Por sequência de questões evolutivas, passando aí por diversas reencarnações, estamos trazendo esse conceito de dizer que o espírito vai evoluindo através desse burilamento na matéria para atingir o nível angelical. E assim, ele retornará em um determinado momento no seu desenvolvimento e progresso ao princípio de tudo e à unidade de todas as coisas, que é Deus. Então vejam vocês todos os processos, tudo à nossa volta e em nossa existência está interligado através desse grande fluido cósmico universal, que nada mais é do que a manifestação de Deus em tudo. E é por isso que podemos sim dizer que o homem é a imagem e semelhança divina em essência. Por isso Jesus vai nos falar: vós sois deuses. Tendo a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, dirá à montanha: saia daqui, vá para ali, e ela irá. Por quê? Porque somos deuses em essência, que não entendemos os nossos próprios conceitos e potencialidades. Isso é importante de falarmos. Pode falar, Mani. Você acabou de falar essa parte e Cris Menezes botou ali, oi? O seu oi, Cris, foi eu não entendi o que Dudu tá falando ou foi outra coisa? Para ele explicar de novo, vós sois deuses, todos nós somos deuses, todos nós temos a centelha do Pai na nossa Constituição. Vamos esperar ela escrever aí pra gente. Diz aí, Cris. Porque eu Quando sei você que ele escrever repetiu aqui, uma não tem coisa. problema, eu posso voltar no conceito, não tem problema. Mas a gente continuando dentro do nosso estudo, entendendo esse conceito de que o fluido cósmico universal teve espanto, Mani, teve como origem Deus. E a partir daí,
a gente entra em cada um dos reinos para que voltemos ao princípio de tudo, que é Deus, vamos entender que a existência é feita em ciclos, onde começamos num ponto, vamos dar a volta para completar este ciclo e voltar ao princípio, para que possamos entender. E olha, pessoal, vou dizer a vocês, ainda não cheguei no nível angelical, mas certamente, quando a gente chegar no nível angelical, a nossa visão de existência será tão mais ampla que talvez enxerguemos que o próximo passo é muito mais amplo do que todo esse processo que fizemos. Mas a diferença é que no nível angelical já estamos mais próximos da unidade com Deus, de nos tornarmos unos a Deus. Ok? Ok. No segundo... Oi, mãe. Ok, eu falei ok. No segundo item, que é da natureza divina, nós vamos trazer as características de Deus. Eu estou olhando para o lado só para ver a minha pesca, tá, gente? Lá no item 8 até o item... Opa! Até o item 30, Kardec vai fazer uma explicação pequena, né? 22 itens, uma explicação das características, ou seja, dessa natureza de Deus, natureza divina. E aí, logo no item 19, eu estou pulando do 8 para o 19, apenas para trazer um resumo, pois Kardec vai diferenciando cada uma dessas características e explicando. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. Não temos como mensurar nada disso. E por uma falta de palavra ou expressão, o que mais próximo conseguimos criar enquanto seres humanos para representar Deus enquanto palavra é essa palavra, Deus. Mas as suas características são bem amplas. E vejam vocês, Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. Alguém tem dúvida disso? Se nós avaliarmos como é formado um planeta, que a ciência nos explica isso tão bem, a teoria do Big Bang, ou seja, do criacionismo, de todos os conceitos da evolução das espécies, Charles Darwin está aí dando uma aula em tudo, quem estuda biologia sabe bem do que eu estou falando. Todos Atualmente, esses como conceitos... funciona a transmissão dos vírus, que só a ciência pode explicar. Tudo isso, como tudo isso é formado, vejam vocês, tudo isso tem uma interligação, o desenvolvimento de tudo, e nós estamos falando de uma forma tão limitada e tão restrita, que nós estamos falando apenas de uma partícula do planeta Terra. Imaginem vocês um universo muito mais amplo. E tudo isso trabalha em perfeita harmonia. Mas, Eduardo, não tem como você virar para mim e me dizer que trabalha em perfeita harmonia. Está aí essa questão do coronavírus. Isso é perfeita harmonia? Aí entramos num outro conceito que falamos muito aqui nos nossos estudos lá do Livro dos Médiuns, que também está disponível no @Flor do Canteiro, e nos vídeos que eu faço lá no canal. Temos um vídeo, inclusive, do quadro Conhecendo Expressões, que é dessa palavrinha, dessa expressão, livre-arbítrio. Deus, quando nos cria, e aí a gente entra que ele é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, e aí uma grande definição da natureza de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. E daí é que entra a expressão livre-arbítrio. É praticamente o multiverso da Marvel, Dani. Exatamente.
É praticamente o multiverso da Marvel. E aí entra esse conceito do livre-arbítrio. Por que o conceito do livre-arbítrio? Porque nada vai acontecer comigo a partir do momento em que eu não seja responsável do que está acontecendo comigo. Ou seja, a culpa não é de Deus, porque Deus não julga os seus filhos com castigos, com penalidades. As suas nem conspiração do universo são responsáveis pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelas suas posturas. E é isso que precisamos ter claro em nossas mentes. Somos espíritos criados à imagem e semelhança divina, mas precisando urgentemente entender a nós mesmos através do processo da reforma íntima, da transformação moral, para a partir desse ponto conseguirmos compreender que Deus não pune, não julga, não castiga, não ofende, não agride. Deus não vai castigar, como eu já ouvi de amigos protestantes, amigos não, conhecidos protestantes, que me falaram que na época em que estava acontecendo aquilo tudo no Haiti, quando teve os terremotos, que aquilo era o castigo divino por causa da religião que eles professavam. Isso é uma agressão e uma falta de entendimento do que é Deus em essência. Deus não castiga, Deus não pune. E é por isso que todos nós temos o livre-arbítrio para responder sobre as nossas escolhas e decisões, pois elas vão gerar, sim, consequências. E precisamos buscar a maturidade para saber como lidar com essas escolhas e com as consequências dessas escolhas. Pode falar, Mani. Só sobre a questão do livre-arbítrio e que cabe a nós escolhermos, eu só quero lembrar que fazer e não fazer também é uma escolha, independente da situação. Se retirar de qualquer ação ou se abster de ter uma escolha, isso também é escolha, porque cabe a gente decidir o que fazer ou não fazer. Mas pode continuar, é só lembrar. Eduardo e Mani, mas Deus me pune e eu vou para o umbral. Não é Deus que te pune. E não é Deus que te leva para o umbral. Até mesmo porque o umbral é a criação de um lugar, um espaço, na erraticidade, que aí é um outro conceito que vocês podem procurar nos vídeos que a gente já explicou. Um lugar na erraticidade em que os espíritos, se sentindo culpados, ou seja, não responsáveis, como Dani colocou aí muito bem, responsabilidade em lugar de culpa. Os espíritos não se sentindo culpados, se colocam naquela situação, pois não conseguem entender tudo aquilo que estão passando. Tanto nós é que nos colocamos nesse lugar. Conclui trazendo essas características de Deus, e eu vou entrar na providência divina. Deus, além de ser soberanamente justo e bom, é infinito em todas as suas perfeições e, com certeza, não pode ser outra coisa. E vejam vocês que todos esses conceitos, todas essas características que Kardec resume no item 19, mas ele vem falando desde o item 8 sobre cada uma delas. Deus, sendo soberanamente bom e justo, nos concedendo o livre-arbítrio e não nos julgando, não nos colocando, não descendo o seu cajado punidor, porque Deus não faz isso. Deus não nos castiga, Deus não nos pune. Eduardo, e o que é que você quer me dizer então do planejamento reencarnatório? Consequência da boa ou má utilização do nosso livre-arbítrio.
como o Espírito Emmanuel nos fala na obra que leva o seu próprio nome, Emmanuel, lá no capítulo 5. Tudo o que acontece em nossas existências é consequência das decisões que tomamos. Ou seja, precisamos saber que tipo de decisão vamos tomar. E aí vamos voltar ao princípio do nosso estudo. Para entendermos que decisão vamos tomar, precisamos conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos exige de nós um esforço constante para buscarmos a construção do autoconhecimento, da reforma íntima, pois isso é o maior significado do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. A providência divina, ela é tão misericordiosa, ela é tão bondosa. Deus é soberanamente bom e justo, sim, por um motivo muito simples. Porque Ele ama as suas criaturas. Ele ama a todos nós, pois o seu amor é amplo. Agora, não é um amor que passa a mão pela cabeça, porque quem ama, instrui. Acolhe, mas instrui. E a todo momento nós somos acolhidos. Em breve, lá no canal, a gente vai trazer um vídeo falando sobre mentores espirituais. E por que trazer mentores espirituais? Porque mentores espirituais nos trazem, são o reflexo do amor de Deus por nós. O que você quer dizer, Eduardo? Independe das escolhas que façamos, das besteiras que escolhamos fazer. Os mentores e amigos espirituais estão lá, com cada um de nós, nos orientando, nos guiando e buscando, acima de tudo, não interferir nas nossas escolhas, mas sim tentando nos sugerir os melhores caminhos para seguirmos para o nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual. A culpa, como o Leide colocou aí, acorrenta o indivíduo e o mantém refém das suas próprias ações. E aí, me permitam aqui fazer um parêntese, e aí eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, nem dizendo se é certo ou errado, mas existem programas de televisão que servem para que a gente comece a entender a humanidade num universo e em situações que levam a extremos. E precisamos observar que muitas vezes sabotamos a nossa própria mente para enganar a nós mesmos, para a partir daí conseguirmos enganar os outros. Isso se chama de simulação. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E se alguém está em dúvida, Eduardo, você está falando de quê? Estou falando de participantes do reality show que está passando na Rede Globo. Big Brother Brasil. Aí, então, você está estimulando que a gente assista? Cada um toma a decisão para fazer o que quer da sua existência. O que eu estou trazendo são fatos que ocorrem dentro daquele ambiente de convivência de uma sociedade em que vive e busca extremos por conceitos de culpa, de sentimentos de raiva, de emoções não trabalhadas e que vão nos levando e nos jogando e nos puxando cada vez mais para baixo, onde muitos estão envolvidos no problema porque nós fechamos os olhos para não enxergar que o outro está tentando me manipular de uma forma negativa, porque eu simplesmente gosto do outro. Entram conceitos aqui em que viramos e dizemos: mas o outro está errado, porque o outro não é próximo a mim. Porque quando o outro, que não é próximo a mim, erra, eu jogo pedra, eu crucifico.
Mas quando o outro é meu próximo, é alguém que está ao meu lado, erra. Ah, não, ela estava estressada no dia. Ah, não, é o nervosismo dele. Ah, não, veja que ele ficou nervoso, é o estresse. Vamos criando justificativas para o erro daqueles que gostamos e que queremos bem. Isso é escolha, isso é utilização do livre-arbítrio. E mesmo cometendo todos esses erros de torturar pessoas mentalmente, psicologicamente, cometendo abusos mentais, abusos psicológicos, mesmo fazendo isso tudo, Deus, soberanamente bom e justo, continua a todo momento nos dando a oportunidade de crescermos e de nos desenvolvermos. E é daí a importância de entendermos o motivo de reencarnarmos. Isso faz parte da providência divina, que é a nossa terceira parte. É a providência divina que nos possibilita reencarnarmos. É a providência divina que nos possibilita termos espíritos, mentores espirituais ao nosso lado, buscando nos auxiliar a todo momento, mas nada disso interfere na nossa decisão. A decisão final é sempre nossa. A escolha final é sempre nossa. Por isso, a gente sempre traz o livre-arbítrio. Todos esses conceitos de entendimento da providência divina, quando usamos o exemplo do umbral, que a gente fez uma pausa lá nele, dizendo: chegamos no umbral, Eduardo, então Deus nos castiga, e já sabemos que não. Vamos entendendo que Deus nos dá a oportunidade de termos amigos espirituais de forma constante, nos auxiliando, nos protegendo. Ah, Eduardo, mesmo no umbral, porque André Luiz ficou lá 9 anos. Que proteção espiritual é essa? É a proteção espiritual que nos ensina que os espíritos não vão interferir no nosso livre-arbítrio. O livro Nosso Lar, que é uma obra fantástica, e para aqueles que não gostam muito da leitura, recomendo também que assistam o livro, que tem muita coisa de fiel. Livro foi? Eu falei, assista o livro, não foi? Assistam o filme. É porque eu li o livro ali e tinha falado o livro. Assistam ao filme, porque o filme traz de forma muito fidedigna muitos conceitos importantes do livro, da obra. E a gente vai entendendo que os 9 anos que André Luiz passa no umbral é porque nem ele havia entendido o que é que havia acontecido com ele. E a espiritualidade, num momento pequeno de brecha espiritual, que André Luiz concede, a espiritualidade consegue se aproximar. É por isso que muitas vezes os espíritos ao nosso lado, espíritos amigos, não conseguem nos auxiliar porque estamos tão enraizados nas nossas couraças, nas nossas barreiras, no nosso encastelamento, como dizia Leopoldo Machado. Estamos tão presos a isso que os espíritos amigos não conseguem se aproximar porque eles não conseguem encontrar brechas para nos auxiliarem. Que brechas são essas, Eduardo? Brecha de análise da própria consciência, de autoavaliação. Hoje, no momento da preparação para o estudo, para eu vir para cá, eu normalmente arrumo o cenário, troco aquela plaquinha, pego o livro, reviso as anotações,
faço alguma outra marcação, testo o som, testo o microfone, faço tudo isso 30 minutos, 40 minutos antes de começarmos o nosso estudo. E nessa semana, no decorrer dessa semana, eu parei, troquei a cortina aqui do estúdio e isso terminou me gerando um caos porque não deu certo, aí eu tive que fazer uma adaptação, enfim. Muitas coisas ficaram fora do lugar aqui no estúdio. E aí hoje, quando eu comecei a organizar, e eu olhava 40 minutos, eu tenho que organizar tudo direitinho, vou testar. Tudo estava organizado, celular carregado, tudo prontinho, menos o microfone. O microfone usa um adaptador que entra no celular e sai um fio que vai para a caixa de retorno, que é onde eu ouço Mani, sem que eu precise usar fone de ouvido para não ter atraso. Eu ouço ela no momento que ela fala. E o microfone fica preso aqui na minha camisa mais embaixo, porque eu falo muito alto. Então, para o áudio não ficar muito estourado para vocês, eu afasto mais o microfone. O problema é que eu não achava esse cabo de jeito nenhum. E aí eu comecei a pensar assim, eu disse, eu arrumei as coisas. Então, se eu arrumei, ele está aqui, ele tem que estar aqui. E procurei em todos os lugares que eu achava que eram prováveis. E por incrível que pareça, por providência divina, por buscar ficar sintonizado ao estudo, ao trabalho, à tarefa, eu não fiquei irritado hora nenhuma. Eduardo, você é perfeito. Não. São exercícios que a gente vai fazendo com cada situação. Com cada situação a gente vai exercitando. Então, eu não fiquei nervoso, eu não fiquei irritado. Disse, poxa, não vou achar. Não vai ficar com a qualidade que eu gostaria que ficasse, mas a tarefa vai acontecer como sempre aconteceu. Porque tudo isso é aprimoramento. Tudo isso de tecnologia que a gente vai aprimorando é aprimoramento para que a gente vá trazendo cada vez mais qualidade. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês é que o fio, que vocês viram que eu estou com o microfone, o fio estava num equipamento chamado teleprompter, que é um negocinho onde as letras ficam subindo, a câmera fica por trás, e eu vou vendo a letra e vai filmando. Ou seja, eu estou olhando para a câmera, mas consigo ler os textos. Não é o que está acontecendo agora, porque a gente está aqui no Instagram. Mas estava aqui em cima. Eu olhei todos os lugares, mas não olhei o lugar que estava ao lado do celular. E ainda assim, eu consegui manter, graças ao bom Mestre Jesus, uma sintonia mínima para que eu não me irritasse. Porque a partir do momento que eu me irrito com uma situação tão pequena, tão boba, eu passo a me colocar como alguém que tem um discurso muito bonito, mas uma prática que não acompanha a sua postura e a sua condução. Então, ainda assim, se nós insistirmos em fazer tudo isso, virarmos e dizermos, mas Deus é muito longe, não sei mesmo se ele existe. Passe a compreender a você mesmo. Busque a todos os dias construir em sua vida a reforma íntima, a transformação moral, para que assim você, eu, Mani, consigamos entender dentro das nossas individualidades, dentro dos nossos processos de crescimento individual, que possamos entender quem somos, para que assim possamos entender a nossa origem de tudo, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso estudo, com 5 minutinhos aí. Eu estou calculando aqui, viu, Mani?
com 5 minutinhos aí para a gente responder alguma pergunta que tenha ficado para trás e eu não tenha visto, Mani talvez tenha pego alguma coisa, para comentários finais, Mani fazendo sempre algumas ponderações, trazendo os complementos, e nós, assim, concluirmos o nosso estudo de hoje. Lembrando para vocês, não se esquecerem de começar a seguir o @Flor do Canteiro e também o @espiritismo.5min de minutos. Lembrem-se também de começar a seguir a gente lá no YouTube, no canal Espiritismo em Mais de 5 Minutos, para ver o nosso primeiro episódio, que também está aqui no Flor do Canteiro, mas lá no YouTube a gente fez algumas coisas diferentes. E também conhecer um pouco mais de outras coisas acerca e à luz da doutrina espírita, mas sempre de forma divertida, buscando uma linguagem compreensiva a todos. E lembra, Cris Menezes, a gente vai falar agora com você. No primeiro dia do estudo, você disse: essa obra é muito difícil, ela é muito complexa. E a gente está trazendo aqui, mostrando a cada estudo, a cada quinzena que a gente vem, mostrando que a gente pode estudar independente da obra espírita, a gente pode estudar de forma leve, de forma divertida, sem perder o princípio doutrinário e, acima de tudo, trazer para a nossa realidade. Porque de nada adianta falarmos aqui para vocês dos estudos lendo apenas o livro. A gente precisa contextualizar para vocês. E a forma melhor de contextualizar é trazendo situações do nosso cotidiano, da nossa realidade, para que a gente consiga entender de forma concreta como é que o Espiritismo está em nossas vidas mais presente do que o que imaginamos. Então é isso, encerro minha fala agora, para que Mani possa fazer as considerações dela. Muito bem. Falou bonito, né, gente? Enquanto o Dudu se hidrata e ninguém colocou mais nenhuma outro questionamento, então eu só quero dizer que boa noite para quem é de boa noite, seja muito abençoado, dá até 15 dias a partir de hoje. Para aquelas pessoas que vão seguir para o próximo estudo, vocês vão ter uns minutinhos para esticar as pernas no banheiro, beber uma água, fazer alguma coisa. E, Dudu, eu queria te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o estudo do livro A Gênesis, tá? É curiosidade minha mesmo. Tem uns 3 encontros nossos que eu me pergunto sempre a mesma coisa. Du, aquele livro lá no fundo parece Harry Potter. Eu sei que não é, mas parece. Olha lá, com fundo azul, é esse mesmo. Daqui eu não vejo o nome, só sei que a capa parece um castelo lá em cima e as letras são assim, ó. Não parece, Mani, é Harry Potter. Ah, gente. E não é o livro, são os DVDs dos filmes, do 1 ao 8. E aqui são os livros, inclusive... Ai, meu Deus! Inclusive, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que legal! Adoro Harry Potter, sou muito fã de Harry Potter. E eu entendo que a gente, como espírita, precisa mostrar que nós somos não só espiritismo, entendeu? Não só conceito de livro. Eu tinha, logo no início do canal, um monte de livro espírita nas estantes. Eram 2 estantes, um monte de livro espírita. E eu passei a entender que a gente precisa mostrar que a gente vive o espiritismo sem deixar de vivenciar a nossa experiência no mundo material. Por isso, é tão diversificado o espaço e o ambiente. Tem muitos livros, que vocês podem ver ali, ó. Tem muitos livros, muitos livros. E não tem nem metade do tanto de livro que eu tenho. E ainda tem livro meu que ficou em Salvador com minha mãe. E eu tenho 2 espaços. Ah, mãe, bem lembrado. Eu tenho esse livro aqui, Mani, que eu ganhei
Esse livro aqui tem todas as 5 obras do Pentateuco. É um livro que a gente nem encontra mais. Eu ganhei esse livro de uma vizinha de minha mãe, uma pessoa muito querida que acompanha a gente aqui em tudo, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, e ela me deu essa obra. Eu fiquei, assim, extremamente feliz. Então, assim, mãe, ali é Harry Potter, do lado de cá tem umas plantas, aqui, ó, tem uma plantinha, um cactus, aqui embaixo tem também, tem um monte de xícara, porque eu adoro xícara. Então, assim, o objetivo é, de fato, trazer o espiritismo de uma forma em que a gente entenda que a gente pode vivenciar o espiritismo não deixando de vivenciar as nossas experiências no mundo material. Inclusive, precisamos fazer isso para que o espiritismo não se torne uma grande faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. O espiritismo precisa ser vivido. E para viver o espiritismo, você tem que colocar em prática tudo aquilo que está nessas obras diversas, em todos esses livros. Adoro Harry Potter, adoro xícara, adoro cactus, adoro quadrinhos, adoro bloco de anotações, que tem aqui, anote aqui. Adoro tudo tá vendo? isso. Dicas então, para presentes. por que a gente não já trazer tem tudo isso e contextualizar dentro do cenário e do nosso canal? A gente precisa viver o espiritismo dentro da nossa experiência no mundo material e ser leve, para que a gente não fique preso e saia por aí julgando e nem criticando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. A gente vai passar a se preocupar com as nossas escolhas e decisões. Mãe, muito bem, aprendi já mandaram eu sobre encerrar que a gente que a gente passou aqui já do horário. Beijo, Dudu, beijo, Cris Menezes, beijo, Cris Argolo, beijo, Genoveva, beijo, Dani, beijo, Denise, beijo, tia Cris Puff, beijo, Crispim, beijo, Cíntia, beijo, Cristina Furlan, beijo, Ive, Ritinha, senti sua falta, você entrou e saiu, outras pessoas entraram e saiu, beijo pra todo mundo, eu já passei do horário. Deus nos abençoe, tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo, hein? E para que você não perca nenhuma das atividades, nenhuma das aulas desse estudo, dessa obra maravilhosa, A Gênese, já se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha e não se esquece de ativar as notificações para você receber todos os avisos de quando tivermos aulas novas, atividades novas ou ainda outros quadros aqui do canal. Lembrando sempre que esse estudo é uma parceria com o Centro Espírita Flor do Canteiro de Salvador. Segue eles lá no Instagram, @Flor do Canteiro. E segue também a gente, o @espiritismo.5min, de minutos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim. E como a gente sempre diz aqui no canal, benevolência, paciência e tolerância. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!